Olá amigos e amigas do canal e do grupo O que é o Espiritismo? Por aqui Álvaro Capucci. E voltamos, né? Com mais um vídeo da série Allan Kardec e o Ensino dos Espíritos. Prazer ter você com a gente. Bom estarmos juntos aqui nesses estudos, nessa série de estudos aí, que já vão aí para muitos vídeos. É um prazer ter você. Traga mais pessoas, convide outros colegas espíritas e simpatizantes que se interessam pelo estudo aprofundado do Espiritismo, que querem aprender Espiritismo em conjunto. Hoje, com as facilidades da internet, né, do YouTube, da comunicação online, a gente pode compartilhar e participar desses estudos no mundo inteiro, né? Todo mundo tem acesso. A maioria das pessoas, isso é muito legal e muito gostoso estar com vocês e ter vocês aqui no canal, tá bom? Lembrando, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, clicar no sininho, que é um sininho aí, o símbolozinho, para você ficar sempre atualizado de todos os vídeos, todas as postagens aqui do nosso canal, também? E não se esqueça, temos o grupo O que é o Espiritismo lá no Facebook. Também você pode se inscrever lá, solicitar participar, que a gente recebe você de braços abertos também. Lembrando, nosso grupo, O que é o Espiritismo, o canal, eles são baseados nas obras fundamentais do Espiritismo, publicadas e editadas por Allan Kardec. Nós buscamos conhecer o Espiritismo na fonte original, por respeito, por consideração e por sabermos que é nessa fonte pura, nessa fonte cristalina da codificação espírita que a gente vai encontrar o que há de melhor, o que há de mais profundo e mais verdadeiro em termos de espiritismo. Não temos a mente fechada, não temos a mente obtusa, isolada do mundo, ensimesmados, não, pelo contrário, né? Temos que ler de tudo, estudar de tudo e retermos aquilo que nós consideramos relevante, importante e razoável, tá? Mas em termos de espiritismo, a gente bebe nas fontes originais, ok? Bom, hoje a gente continua a nossa sequência de estudos, né? De vídeos, e a gente ainda está naquela pergunta importantíssima que a gente estudou, está estudando aí ao longo de alguns bons vídeos já, que é essa aqui, ó. Qual é a metodologia espírita? Isso é importante, hein? Você que está chegando agora, está caindo de paraquedas aí do nosso estudo, essa é a questão. Ainda não sabe como é que nós chegamos nela, como é que a gente está construindo o saber em relação a ela? Faz o seguinte, volta nos vídeos anteriores, nos estudos anteriores, que você vai pegar a sequência do raciocínio até onde a gente foi caminhando para chegar no vídeo de hoje. Tá ok? Qual é a metodologia espírita? E hoje nós vamos beber nessa fonte aqui, ó. A Gênese. A gente vai continuar estudando o capítulo 1 da Gênese, como a gente fez no vídeo anterior. Esse capítulo 1, ele é fundamental. Como eu disse, na minha opinião, na minha modesta opinião, é um dos maiores textos da doutrina espírita. Um dos maiores textos. Ele disputa aí com a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da autoridade da doutrina espírita, disputa com a introdução do Livro dos Espíritos e a conclusão também do Livro dos Espíritos e outros textos aí que eu acho que são fundamentais, são excepcionais, tá bom? Kardec continua falando aí sobre a sua forma de trabalho, a sua forma de codificar o Espiritismo, como ele lidou com o ensino dos Espíritos. E por que ver isso? Isso é um aprendizado para nós. Isso é um aprendizado para a nossa prática espírita de hoje, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano espírita, né? Porque hoje em dia, espíritos ainda se comunicam, espíritos ainda mandam mensagem, espíritos ainda ditam obras, e nós precisamos de critérios espíritas, de parâmetros espíritas,
para podermos saber como vamos lidar com esse ensino dos Espíritos. E nada melhor aprender do que o mestre maior, com o mestre maior em Espiritismo, que é o nosso querido Allan Kardec. Numa parte desse texto, Kardec diz o seguinte, falando do seu trabalho de codificação. Veja bem. Era, pois, necessário grupar os fatos espalhados, para se lhes apreender a correlação, reunir os documentos diversos, as instruções dadas pelos Espíritos sobre todos os pontos e sobre todos os assuntos, para as comparar, analisar, estudar-lhes as analogias e as diferenças. Vindo as comunicações de espíritos de todas as ordens, mais ou menos esclarecidos, era preciso apreciar o grau de confiança que a razão permitia conceder-lhes, distinguir as ideias sistemáticas, individuais ou isoladas, das que tinham a sanção do ensino geral dos espíritos. As utopias das ideias práticas, afastar as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica, utilizar igualmente os erros, as informações fornecidas pelos espíritos, mesmo os da mais baixa categoria, para conhecimento do estado do mundo invisível e formar com isso um todo homogêneo. Olha só, para mim, só esse trecho aqui já dá um seminário de 5 horas. Só esse trecho aqui. Tamanha a profundidade do que está colocado aqui, né? Os critérios, as considerações que são postas aqui num trecho pequeno de um texto maior, que é esse capítulo 1 da Gênesis, né? Mas vamos tentar aqui, nesse pouco tempo, dessas pílulas da série Allan Kardec e o Ensino dos Espíritos, tentar depreender algumas consequências aqui. Primeiro, Kardec está dizendo o seguinte, olha, era necessário grupar os fatos espalhados. Que fatos são esses? Os fatos espíritas, os fatos mediúnicos, as mensagens, as comunicações, os fenômenos mediúnicos. Estava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo em várias partes do mundo, tanto na Europa quanto na América e em outros lugares. E essas informações vinham chegando, os relatos, as observações, as descrições, e isso estava sinalizando para Kardec que um conhecimento, um saber, uma informação maior estava surgindo daí. Então ele, mente metódica, organizada, criteriosa, pensou, tem que reunir isso aí, tem que grupar ou agrupar esses fatos espalhados para ter condições de analisar eles em conjunto. Foi o que ele fez. Veja bem, grupar os fatos espalhados para se lhes apreender a correlação. Ou seja, estão acontecendo os fenômenos mais ou menos parecidos aos montes, espalhados pelo mundo inteiro. Como é que nós vamos estudar isso? Como é que nós vamos compreender isso? Primeira medida, primeira atitude, reunir esses fatos, para ver se há alguma correlação entre eles, para ver se eles dialogam, se eles falam entre si, se eles estão dizendo a mesma coisa, ou se eles estão sugerindo a mesma condição, a mesma situação, o mesmo fato. Isso é importante. Isso é uma atitude responsável de uma mente científica. Científica na acepção ampla da palavra. Uma mente metódica, observadora, que busca o saber. E um professor, como Kardec. E ele continua, reunir os documentos diversos. Que documentos são esses? Mensagens, comunicações mediúnicas, mensagens mediúnicas, descrições, anotações, registros de pessoas, né? Psicografias diversas espalhadas pelo mundo inteiro, relatos de fatos mediúnicos e espirituais. Reunir esses documentos, e isso podem ser documentos pessoais, particulares, desde artigos de jornais, notícias, enfim, tudo que diz respeito ao assunto em estudo, no caso, espiritismo, fenômenos espirituais mediúnicos. Ele continua, reunir os documentos diversos,
as instruções dadas pelos espíritos sobre todos os pontos e sobre todos os assuntos. Então, naquele contexto do século XIX, o esforço de Kardec foi reunir o máximo possível de instruções, de ensinos dados pelos espíritos, pelo máximo possível dos assuntos por eles abordados e da maioria de fontes possíveis que ele conseguia alcançar. Esse é o objetivo, o esforço, a demanda do trabalho de Allan Kardec. Reunir, agrupar fatos espalhados, verificar sua correlação, reunir documentos diversos, as instruções e os ensinos dos espíritos que foram dadas no mundo inteiro, pelo menos no mundo conhecido, no mundo em que se tinha alcance no contexto, material, humano daquela época, e ainda os ensinos e as instruções sobre todos os assuntos que foram abordados. Para que isso tudo? Ele continua. Para comparar, analisar, estudar as analogias e as diferenças. Olha que interessante isso. Veja se isso não é um grande aprendizado para nós espíritas no dia de hoje, no contexto atual do movimento espírita. Quem de nós espíritas tem disposição para fazer isso? Tem interesse de estudar, comparar, analisar, fazer analogia, verificar as diferenças e as concordâncias, as correlações, se debruçar profundamente para fazer um estudo sério, profundo e criterioso do espiritismo, do ensino dos espíritos. Me diz aí, é ou não é uma pedra de toque para nós no movimento espírita atual e nos últimos anos? É isso que pega, esse é o pulo do gato, é a diferença entre as origens do espiritismo com Allan Kardec e o movimento espírita de hoje. Hoje em dia nós temos medo dos espíritos, nós temos medo de conversar com os espíritos, de dialogar com os espíritos, de fazer perguntas, questionamentos. Nós temos medo de fazer uma simples análise, um simples exame, aplicar um simples raciocínio crítico, lógico, sobre aquilo que os espíritos estão apresentando. Nós temos medo disso. Nós temos medo até de evocar espíritos. De onde surgiu isso? De onde nasceu essa ideia maluca? Se a codificação foi feita, em grande parte, baseada em evocações de espíritos. Quem é que plantou essa ideia maluca dentro do movimento espírita? Que não pode evocar, que não pode analisar, que não pode examinar, criticar, comparar. Tem alguma coisa errada, minha gente, em relação ao que nós estamos lendo aqui, que está na codificação que Kardec fez e recomendou para todos nós, e o que se faz hoje em dia no movimento espírita. Nós temos que fazer uma escolha, nós temos que definir qual é a nossa dentro do movimento espírita. Aliás, qual movimento espírita nós queremos? Que tipo de espírita somos? Isso é uma questão que tem que estar com a gente o tempo todo. Kardec continua. Vindo as comunicações de espíritos de todas as ordens, mais ou menos esclarecidos, está dizendo que, para você que ainda não conhece, trate de conhecer e de estudar a fundo o item 100 do Livro dos Espíritos, que é a escala espírita. É disso que Kardec está falando aqui. As comunicações vinham dos espíritos de todas as ordens, ou seja, de todas as posições da escala espírita, desde os espíritos imperfeitos até os espíritos puros. Espíritos imperfeitos, bons espíritos, espíritos superiores, espíritos puros. Essa é a escala espírita. Então, Kardec recebia dos espíritos comunicações, mensagens, obras, enfim, de espíritos de todas as ordens, do menos ao mais esclarecido. Por isso, diz ele, era preciso apreciar o grau de confiança que a razão permitia conceder aos espíritos. Gente, quem de nós faz isso hoje em dia? Quem de nós aprecia o grau de confiança que a razão, o bom senso, o discernimento permite
a gente ter em relação aos espíritos que nós lemos, que nós psicografamos, que nós transmitimos as mensagens ou que nós recebemos? Gente, isso tem que ser feito. Nós não podemos parar e abrir mão disso. Nós temos que ter o hábito de apreciar a confiança, pela razão, dos espíritos que se comunicam conosco, dos espíritos que nós lemos, das obras mediúnicas que são publicadas. Olha aí, distinguir as ideias sistemáticas individuais ou isoladas das que tinham a sanção do ensino geral dos espíritos. Façamos isso hoje. Por que não? Agora, desde já, a gente distinguir com discernimento as ideias sistemáticas, individuais e isoladas. Como é que a gente faz isso? Primeiro, eu tenho que conhecer o Espiritismo. Eu tenho que estar habituado e constantemente estudando as obras fundamentais, editadas e publicadas por Allan Kardec. Quais são elas? 21 obras. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, a Revista Espírita, todos os 12 volumes, Viagem Espírita, de 1862, o Espiritismo na sua expressão mais simples. Mas o que? Estou esquecendo de algum? Se eu estiver esquecendo, me perdoe. Tem os opúsculos, os outros livrinhos, né? Instruções práticas, instruções das manifestações mediúnicas, instruções práticas das manifestações mediúnicas, o que é o Espiritismo, que é um livro importantíssimo também. 21 obras na lista toda. Tem que estar habituado com isso para quando a gente se deparar com uma obra mediúnica moderna, atual, psicografada aí nos dias de hoje ou nos últimos anos, que é a opinião de um espírito só, isolado, individualmente, que eu tenha condições de, ao ler essa obra isolada, que foi ditada apenas por um espírito, que eu tenha condições de compará-la com toda a codificação espírita, que é a sanção do ensino geral dos espíritos. Percebe? É por isso que a gente fala, o Espiritismo é uma coisa muito séria, é uma coisa muito responsável, muito cuidadosa. A gente não pode brincar com uma coisa dessas, não. O Espiritismo é alegre, é descontraído, é entusiasmado, é para o bem-estar e para a alegria nossa, mas é uma área importante que se presta à emancipação das almas. E emancipar as almas implica lidar com amor e com verdade. Isso é muito sério. E continua lá. Distinguir as ideias sistemáticas individuais ou isoladas das que tinham a sanção do ensino geral dos espíritos. As utopias das ideias práticas. Porque tem espírito que viaja na maionese. Fica propondo ideias irrealizáveis, absurdas, que não tem nenhuma viabilidade prática. Tem que ficar ligado nisso, ficar atento nisso. Afastar as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica. O que tem de espírito aí, psicografando, ditando obra, pretensamente científica, mas que na hora que a ciência se debruça a analisar, passa vergonha, é um absurdo. Muito. Tem muito espírito famoso aí, que é idolatrado no movimento espírita, mas que a ciência desconstrói tudo aquilo que ele ensinou rapidamente. E aí é vergonha alheia. Por quê? Porque não foi feito com critério. Não foi analisado, não foi comparado, não foi estudado, não foi confrontado. Só publica, porque vende. O negócio é vender. O mercado espírita, espiritualista, esotérico, ele é extremamente lucrativo. E o negócio é vender. Não se quer verificar nada, analisar nada, em que condições as obras são produzidas, são psicografadas, isso não interessa. O que se quer é vender, porque ganhar dinheiro é o que importa. E isso é um absurdo. Na minha modesta opinião, isso é um absurdo. E as instituições espíritas, as editoras que se dizem realmente espíritas, deveriam ter mais responsabilidade, deveriam virar público, deveriam até rever os seus métodos, os seus critérios. O que se quer é ganhar dinheiro, pura e simplesmente, o lucro,
ou que se quer é esclarecer as pessoas, consolar as pessoas, com responsabilidade, com amor e verdade. Isso é muito sério, na minha opinião. Ok? Notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica. Tem muito espírito aí, sabichão, que passa vergonha. Muita obra espírita consagrada que quando a ciência analisa, vê que só tem absurdo. E aí, fazer o quê? Né? Utilizar igualmente os erros, aí que é legal em Kardec. É por isso que Kardec é diferenciado. Porque para muitos de nós, a gente poderia pensar assim, o erro não interessa. O erro não me traz nada, não me acrescenta nada. Para Kardec, em relação ao saber espírita, a realidade espiritual, utilizar igualmente os erros, as informações fornecidas pelos espíritos, mesmo os da mais baixa categoria, mesmo os espíritos ignorantes, imperfeitos, para conhecimento do estado do mundo invisível e formar com isso um todo homogêneo. Kardec sempre com bom senso e com discernimento acima da média. É impossível você ter um conhecimento claro, objetivo, o mais verdadeiro possível de uma sociedade se você entrevistar apenas as pessoas ignorantes daquela sociedade. Você tem que conversar com ignorantes e com esclarecidos. Você tem que conversar com pessoas ricas e pobres, com pessoas da periferia e do centro. Você tem que conversar com pessoas religiosas e não religiosas. Você tem que conversar com pessoas de todas as camadas, de todas as condições, de todas as situações possíveis daquela sociedade, para que você consiga fazer um quadro mais certeiro, mais preciso, mais honesto e verdadeiro de como é aquela sociedade, de como é aquela realidade. Foi assim que Kardec fez em relação ao mundo espiritual, para que no final a gente nós possamos ter um todo homogêneo, uma visão geral, uma visão ampla, concisa, de síntese, mas com o olho na verdade do que é a realidade e o mundo espiritual e da situação dos espíritos. Isso é ou não é critério, sabedoria, bom senso e motivo de muita satisfação para nós espíritas, vendo a forma como Kardec desenvolveu a codificação, como ele empreendeu o seu trabalho da codificação, da pesquisa espírita. A gente vê que é motivo de orgulho, de felicidade. E cabe a nós espíritas tomarmos consciência disso e nos esforçarmos para que essa semente plantada por Allan Kardec se perpetue ao longo dos tempos. Não se perca. Nós não podemos perder o tesouro de Allan Kardec e da codificação espírita por conta das nossas preferências espirituais e mediúnicas, por conta dos nossos melindres, dos nossos gostos, dos nossos interesses pessoais. Nisso ninguém toca. Isso não é motivo de briga, não pode ser motivo de briga e discussão. Gosto, preferência, interesse pessoal é de foro íntimo, é de cada um. O que a gente não pode fazer é confundir aquilo que é meu gosto, aquilo que é particular, que é pessoal, com o que é a doutrina espírita. Eu tenho que ter essa humildade de compreender isso, de saber fazer essa diferença. Eu posso gostar desse ou daquele médium, desse ou daquele orador, desse ou daquele espírito, mas eu não posso perder de vista, por conta dos meus gostos, o meu discernimento. Se eu perder o meu discernimento, abrir mão dele, o resto está perdido também. O que você acha? Pessoal, falei demais. Obrigado pela participação de vocês, obrigado pela atenção, pelo carinho. É muito bom saber que vocês compartilham conosco desse estudo. É muito bom saber que as pessoas estão interessadas. As pessoas mandam mensagem no Facebook, por inbox, dão retorno dos estudos, das postagens. Isso é muito gratificante. Mas saibam, esse é um esforço coletivo, é um trabalho coletivo nosso, tá? A doutrina é de todos nós. Por isso vamos amá-la e vamos ter com ela a verdade. Valeu? Obrigado. Um abraço para vocês e até a próxima.